Bom, bom dia pessoal. Essa videoaula é sobre circuitos elétricos. Bom, eu gostaria de iniciar apresentando a força eletromotriz. Então, se você tem aqui uma tensão de uma fonte, essa tensão ela vai realizar um trabalho, certo? Para levar cargas do terminal negativo para o terminal positivo. Esse trabalho realizado por unidade de carga é chamado de força eletromotriz aqui da fonte. Nesse caso a gente tem uma fonte real, uma fonte ideal, e nesse caso a gente tem uma fonte real, onde tem uma resistência interna. A gente define então força eletromotriz como a variação do trabalho por unidade de carga. Então, trabalho realizado para transportar uma carga ΔQ de um terminal ao outro. Se a fonte é ideal, então não tem resistência interna, temos que a força eletromotriz é igual à diferença de potencial aqui na fonte, ok? Bom, o que diz a lei das malhas, a lei de Kirchhoff? A gente pode somar todas as contribuições aqui dos potenciais que tem no nosso circuito e a soma de todos os potenciais, todas as diferenças potenciais dá igual a zero. Então a gente tem aqui, a gente pode seguir o sentido da corrente ou o sentido contrário. Nesse caso, seguindo o sentido da corrente, a gente está saindo do menor potencial para o maior potencial, a gente tem aqui o epsilon positivo. Quando passa por uma resistência, se o sentido da corrente está no mesmo... Se a gente está seguindo o mesmo sentido da corrente, passando pela resistência, a gente tem o negativo. Como o potencial é igual a IR, vai ficar menos IR. Então, epsilon menos IR igual a zero, porque a gente veio no sentido anti-horário. Horário. Se a gente estivesse no sentido anti-horário, a gente teria menos epsilon menos epsilon mais IR igual a zero, que daria no mesmo, certo? Então, se a gente atravessa uma resistência no sentido da corrente, variação do potencial é menos IR. E no sentido oposto, mais IR. Do mesmo modo, se a gente sai do potencial menor para o potencial maior, a variação do potencial vai ser mais epsilon, se for no sentido contrário, menos epsilon. Então essa é a lei das malhas, a gente vai usar para poder calcular corrente, tensão no circuito de modo geral. Em uma fonte real, a gente tem uma resistência aqui, uma resistência interna. Então como é que fica a lei das malhas? Epsilon menos IRzinho menos IRzão igual a zero. Se a gente passa para o lado de cá e isola a corrente, a gente tem que corrente é igual a tensão da fonte, no caso aqui o epsilon, sobre a soma das resistências, incluindo a resistência interna e a resistência Rzinho aqui, Rzão do nosso circuito. Observe como é que se comporta o potencial. Então a gente está com o potencial no ponto A aqui, depois a gente passa pela fonte. Então passou pela fonte, o potencial aumenta uma quantidade epsilon. A gente continua com o potencial epsilon, mas passa por uma resistência. Toda vez que passa por uma resistência, parte da tensão é consumida. Então a gente vai para uma tensão menor. Então, cai um menos IR. Segue com menos IR até passar na outra resistência. Então, passou na outra resistência, menos IRzão. E aí volta ao potencial A, que é o potencial inicial. Então, esse aqui basicamente é o que acontece com o potencial no nosso circuito, certo? Bom, a gente tem... Quando a gente tiver associação de resistores em série, o que a gente pode fazer? Usando a lei de Kirchhoff aqui, a gente tem epsilon menos IR1 menos IR2 menos IR3 igual a zero. Passa tudo para o outro lado, a gente tem, bota o y em evidência, vai ter epsilon sobre I, vai ficar R1 mais R2 mais R3, isso é a resistência equivalente. Então, resistência equivalente de um circuito em série, quando as resistências estão em séries, é a soma das resistências individualmente. Então, R equivalente aqui é dado pela soma de todas as resistências, certo? Se a gente tivesse infinitos resistores, teríamos a resistência infinita, ok? Vale a pena destacar que a corrente é a mesma ao longo do circuito, é a tensão que vai variando. Então aqui é epsilon, aqui vai ser um IR1, um IR2 e um IR3, sendo que a soma desses três dá igual a epsilon, beleza? No caso da gente querer uma diferença de potencial, por exemplo, a diferença de potencial entre B e A, o que a gente faz? É só percorrer o circuito em um sentido. Por exemplo, potencial em A mais epsilon menos IRzinho é igual a potencial em B. Ou seja, potencial em B menos potencial em A é epsilon menos IR. Então, essa é a forma que a gente tem para poder calcular a diferença de potencial entre dois pontos que a gente queira. Outro detalhe, se tiver aterramento, naquele ponto onde tem aterramento, o potencial é zero.
E se a gente quiser potência da fonte, potência a gente já havia visto é corrente vezes potencial. No caso da fonte, I vezes E. Se for potência dissipada numa fonte real, a gente tem Rzinho I quadrado. Bom, quando a gente tem mais de uma malha, a gente usa o seguinte. Eu primeiro uso a regra do nó, que diz o seguinte. A corrente, toda vez que ela passa por uma bifurcação, ela é dividida. Nesse caso, por exemplo, da figura, repare, tem a corrente I1 passa em R1, I3 em R3 e I2 em R2. Foi escolhido arbitrariamente o sentido dessas correntes aqui. Poderia ser escolhido o sentido de outro jeito. Bom, do jeito que está apresentado, a gente tem que I2 é a soma de I1 mais I3. E isso a gente tem que levar em conta, certo? Então, vem I1 aqui, passa aqui no ponto D, se soma com I3, dá I2. Então, a gente tem que I2 é I1 mais I3. Outra coisa, vamos calcular aqui Vamos aplicar a lei das malhas. Então, a gente tem aqui, nesse sentido, vamos fazer no sentido anti-horário. ε1 menos IR1 mais IR3, porque está no sentido oposto da corrente, igual a zero nessa malha da esquerda. Na malha da direita, vamos fazer o sentido anti-horário também. Menos y3R3, menos y2R2, menos y2, porque está saindo do positivo para o negativo, e isso é igual a zero. Então, essa aqui seria a lei das malhas para essa outra malha. Se a gente pega o circuito completo, a gente tem ε1 menos I1R1 menos I2R2 menos ε2 igual a zero. Essa daqui, na verdade, é a soma das outras duas. Então, a gente pode fazer para as malhas os pedaços delas ou para a malha completa, tanto faz. E aí a gente pode resolver, calcular corrente, calcular tensão, resistência, o que for solicitado. Bom, quando a gente tiver resistência em paralelo, olha o que acontece. Passa aqui a corrente, passou para uma bifurcação, I1 mais I2. Passou para outra bifurcação, I2 e I3. Veja que a corrente I é a soma de I1, I2 e I3, certo? Pela lei dos nós. Além disso, a gente tem o seguinte, ó. As tensões nesses terminais aqui, elas são as mesmas, porque está em paralelo. Então, a gente pode usar isso para calcular quem é a nossa resistência equivalente em paralelo. A gente tem o seguinte, ó. A corrente I é a soma das três correntes, aqui seria um Izinho minúsculo. E cada corrente dessa vale quanto? Corrente vai ser a tensão, que é a mesma em todos, sobre a resistência. Tensão sobre R2, tensão sobre R3. Substituindo aqui, a gente passa dividindo a tensão, fica I sobre a tensão, vai dar I sobre R1, mais I sobre R2, mais I sobre R3. Isso é o inverso da resistência equivalente. A gente vai ter 1 sobre a resistência equivalente, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, que pode ser escrito como somatório de 1 sobre as resistências. Então, essa aqui é a fórmula para resistência equivalente no caso de circuito com resistores em paralelo. Em resumo, quando a gente tem resistores em série, a resistência equivalente é a soma das resistências. Em paralelo, 1 sobre a resistência equivalente é o somatório de 1 sobre as resistências. Já capacitores em série, 1 sobre a capacitância equivalente é igual ao somatório de 1 sobre as capacitâncias. Em paralelo, a capacitância equivalente é o somatório das capacitâncias, só para a gente relembrar aí o caso dos capacitores. Vamos ver um exemplo aqui, ó. A figura abaixo mostra um circuito com mais de uma malha, a gente tem duas malhas aqui, formado por uma fonte ideal, porque não tem uma resistência interna aqui, e 4 resistências, R1, R2, R3, R4, com os seguintes valores, sendo que a tensão aqui também foi dada. Qual é o valor da corrente na fonte? Como é que eu vou saber qual é o valor da corrente aqui? De fato, quando a corrente estiver passando, ela vai ser dividida. Uma corrente aqui e uma corrente para baixo. Depois ela se reagrupa de novo, pergunta-se qual é a corrente na fonte. Como é que eu faço isso? Perceba que de B a C aqui, ó, eu tenho dois resistores em paralelo, então eu posso resolver eles dois. Eu sei que um vale 20 e o outro vale 30, então eu tenho resistência equivalente em paralelo. 1 sobre 20 mais 1 sobre 30 é 1 sobre a resistência equivalente. A resistência equivalente vai dar 12. Então eu passo de um circuito assim para um circuito assim, com a resistência equivalente aqui no trecho BC. A resistência equivalente agora em série, a soma vai dar 20 mais 12 mais 8, dá 40. Se a resistência equivalente é 40 e a tensão total é 12, eu tenho que a corrente que passa na fonte vai ser tensão sobre resistência equivalente, 0,3 A. Respondi a letra A. Vamos para a letra B. Letra B pergunta quais são as correntes que vão passar em 2 e em 3. Veja, eu sei a corrente total que vai passar aqui em R1 e vai passar em R4, mas quando ela chega em B, ela se divide aqui em R2 e em R3. Como é que eu vou saber quem são essas correntes?
Se a corrente 1 vai ser a soma das correntes 2 e 3. Bom, aí eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que usar o fato de que eu sei quem é a resistência equivalente aqui e sei que nesse circuito que eu desenhei, a corrente que passa é a mesma, do jeito que está aqui, e vale 0,3. Então, se eu sei que aqui a corrente é 0,3 e a resistência é 12, eu consigo calcular a tensão. Então, usando o fato de que tensão é igual a RI, sabendo que a resistência equivalente aqui no paralelo é 12 ohms e a corrente é 0,3, eu descubro que a tensão aqui é 3,6 volts. Se a tensão é 3,6 volts e está em paralelo, a mesma tensão que passa aqui, a tensão do resistor 2 é a mesma tensão do resistor 3. Certo? Então, se eu sei que a tensão é 3,6 e agora eu abri, veja, eu abri aqui, estava a resistência equivalente. Voltei para a resistência de 20 e de 30. Se a resistência é 20 e a tensão é 3,6, eu achei a corrente, deu 0,18. Aqui, se a resistência é 30 e a tensão é 3,6, eu achei a corrente, vale 0,12. Então, é desse modo que a gente calcula tensões, resistências, quando se tem um circuito aí que pode ser trabalhado série, paralelo. Basicamente, você calcula a resistência equivalente e depois você vai voltando o circuito para o estado normal dele e achando, completando a tabela aqui. Descobrindo quem são as correntes em cada ponto, qual a tensão em cada ponto. Basicamente, essa é a estratégia. Bom, em um circuito elétrico a gente pode usar um amperímetro ou voltímetro. O amperímetro é utilizado quando a gente está querendo medir corrente e o voltímetro quando a gente quer medir diferença de tensão aqui de um ponto a outro. Às vezes a gente usa o multímetro. O multímetro, nesse caso, engloba os outros dois, o amperímetro, o voltímetro, e também um ohmímetro, que é utilizado para medir resistência. Beleza? Então aqui nesse circuito, esse voltímetro está colocado aqui em paralelo com R1, então eu estou medindo a tensão que passa por R1, certo? Eu tenho que garantir que esse voltímetro tenha uma alta resistência, certo? Porque se ele tiver uma alta resistência, eu garanto que a tensão que eu vou medir aqui, ele não vai atrapalhar a tensão que eu vou medir aqui, certo? Então eu preciso que ele tenha alta resistência. Já o amperímetro, como ele está em série, eu preciso que ele tenha uma baixíssima resistência, porque se ele tiver resistência, uma alta resistência vai atrapalhar a medição da corrente aqui, certo? Porque tensão é igual a corrente vezes resistência. Se eu tenho a mesma tensão e ele tiver uma alta resistência, então eu vou ter uma alteração na corrente, eu não tenho esse interesse, beleza? Bom, vamos lá então. Até então falamos de circuitos que não variavam no tempo. Quando a gente fala agora de circuito RC, a gente está combinando uma fonte, um resistor e um capacitor, certo? Suponha que o capacitor esteja inicialmente descarregado e a gente conecta aqui o circuito no ponto A. Beleza? Então o que vai acontecer? Esse capacitor vai começar a se carregar. Se a gente usa a lei das malhas, a gente vai ter ε menos IR menos, quem é a tensão do capacitor? Q sobre C, sobre a capacitância, isso é igual a zero. I é dQ dt, que é a corrente. Passa o ε para o lado de lá, multiplica por menos 1, a gente tem R dQ dt mais Q sobre C igual a ε. Resolver essa equação diferencial dá essa solução. Então, a carga é igual a capacitância vezes a tensão, 1 menos E elevado a menos T sobre RC. O que essa expressão mostra para a gente? Quando t igual a zero, no tempo zero, esse cara vai dar 1, 1 menos 1, 0. Quer dizer que a gente não tem carga acumulada no capacitor. Já quando o tempo vai para infinito, uma exponencial infinita vai a zero. A carga do capacitor vai ser Cy, ou seja, ela vai ser carregada por causa da tensão ε da fonte. Então está aqui um gráfico representando mais ou menos como é que ela se comporta. Inicialmente zero e vai crescendo, tendendo ao valor Cy, capacitância vezes a tensão. Bom, e já que a carga varia no tempo, a tensão também vai variar no tempo lá no capacitor. Quem é tensão? Carga sobre capacitância. Isso vai dar ε0 dado por esse termo aqui. E a corrente também vai variar no tempo. É só derivar aqui a carga, então derivando em relação ao tempo. O primeiro termo vai embora, o segundo termo fica positivo. Cai o cai o RC, certo? O C vai cortar, então vai ficar ε sobre R, E a menos T sobre RC. Veja, quando o tempo é igual a zero, esse termo aqui é igual a 1, então a corrente inicial é máxima, é ε sobre R. Quando o tempo vai passando, isso vai tendendo a zero.
Então, o que acontece com o capacitor? Inicialmente ele está com a carga zero e a corrente é máxima. Ele vai acumulando carga e a corrente vai diminuindo. Basicamente é isso que acontece. De fato, um capacitor, quando ele está carregando, ele age como fio normal, deixa passar corrente. Depois que ele está completamente carregado, é como se ele tivesse um fio partido, não vai mais passar corrente nele. A gente tem que se ater nisso para resolver os problemas aí, certo? Outro detalhe para chamar a atenção é que essa é a constante RC, que é chamado de constante de tempo capacitiva. Então, às vezes aparece um tal aqui, ou menos T sobre tal. O tal é o produto RC. Bom, e no caso da... Aquilo foi a carga do capacitor. E no caso da descarga do capacitor? Suponha que ele esteja completamente carregado. Ao invés de conectar com A, a gente conecta com B. Então a fonte sai do circuito. O que vai acontecer? O capacitor vai começar a descarregar devido à resistência. Vai ficar rodando aqui. Então a gente só vai ter um IR mais Q sobre C igual a zero. Ou seja, um R dQ dt mais Q sobre C igual a zero. Resolver essa equação diferencial dá isso aqui. Isso aqui é Q0 é a carga inicial. Se a gente deriva, a gente acha a corrente, que é o quê? dQ sobre dt, menos a carga inicial sobre RC, é a menos T sobre RC. Então essas são as expressões aí para carga e corrente em função do tempo na descarga do capacitor. Vamos ver o exercício. A chave S da figura abaixo é fechada no instante t igual a zero, fazendo com que o capacitor que estava inicialmente descarregado, com a capacitância de 15 microfarad, ele comece a se carregar através de um resistor de 20 ohms. Então a fonte vai atuar aqui e vai começar a carregar o nosso capacitor. E pergunta-se, em que instante a diferença de potencial entre os terminais do capacitor vai ser igual à diferença de potencial entre os terminais do resistor? Bom, a gente vai ter que lembrar aqui a expressão de diferença de potencial no capacitor e diferença de potencial no resistor. No capacitor, a diferença de potencial, a gente acabou de chegar nessa expressão, Q sobre C, o que é Y, 1 menos E elevado a menos T sobre RC. Já no resistor, quem é a diferença a tensão vai ser a diferença de potencial entre os terminais do resistor e R. Onde I, a gente também achou uma expressão para ela. Veja, isso aqui é no caso da descarga. Não, perdão, é no caso da carga. Então, carregando o capacitor, olha aqui quem é a corrente. Epsilon sobre R é a menos T sobre RC. Como eu vou multiplicar isso por R, vai ficar Epsilon é a menos T sobre RC. Então, eu tenho Epsilon é a menos T sobre RC. Eu quero que isso seja igual a Epsilon 1 menos E elevado a T menos RC. Quando eu igualo esse termo a esse, sobra meio é igual a E a menos T sobre RC. Aplico o log dos dois lados. Chego que T é igual a RC ln de 2, ou 0,208 milissegundos. Portanto, quando eu deixo esse capacitor carregando, a tensão no capacitor, a tensão nos terminais do capacitor, vai ser a mesma diferença potencial aqui nas terminais do resistor em 0,208 milissegundos. Então ele carrega muito rápido, basicamente. Ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar.